Eu vou explicar para vocês hoje diferentes cálculos de eficácia, tanto de princípios para tratamento, quanto de princípios para prevenção. Nesse exemplo aqui, a eficácia é de ovos de parasitas, então eu tenho essas duas colunas aqui com a quantidade de ovos antes e a quantidade de ovos depois do tratamento. E aqui seria o grupo ao qual ele pertence, o grupo teste e o grupo controle. E aqui a ID do animal. Então, para iniciar, eu vou dizer que são valores, essa eficácia, ela procura calcular qual foi a redução de ovos devido ao tratamento. Então, existem dois tipos de cálculo. Um é feito a eficácia com a média geométrica e outro com a média aritmética. E aí, o cálculo é o mesmo, então seria a média inicial menos a média final dividido pela média inicial. E aqui tem a diferença entre o uso das duas métricas, das médias. A primeira é a aritmética, que é a média simples, a média normal, que a gente está acostumado, soma os valores, divide pelo número de indivíduos amostrados. O problema dessa média é que ela é sensível a valores extremos. Então, se tiver um outlier com muito maior ou muito menor, está enviesando a média para esse lado, ou para alto ou para baixo. Então, ela é adequada quando os dados são aproximadamente normais, que os outliers não influenciam tanto. Já a média geométrica, ela usa log dos valores, então ela reduz o impacto desses outliers. Ela acaba sendo indicada para dados com distribuição não normal. Vale considerar que quando a gente avalia esse tipo de análise com redução de ovos de parasita, por exemplo, depois a gente chega a ter bastante indivíduos com zero. Então, a média geométrica, ela contribui nessa consideração de não tender o dado para o zero, influenciando e enviesando a análise. Aqui tem alguns exemplos de quando usar cada tipo de média. Então, taxas e contagem simétrica seria a média aritmética. Títulos de anticorpo, geométrica. Vale considerar que títulos de anticorpo, a gente dilui o anticorpo sempre o dobro da quantidade anterior. Então, os títulos acabam sendo em progressão geométrica. Por exemplo, ele se inicia em 1 para 20, aí vai 1 para 40, 1 para 80, 1 para 160, 1 para 320, assim por diante. A carga viral eu posso ter valores muito altos ou muito baixos, e ovos por grama, no caso da parasitologia, que é o exemplo aqui. Então, primeiro eu vou começar aqui no cálculo da eficácia de cada grupo do controle e do teste com base na média aritmética. No caso do antes, a média dessa coluna aqui, só que eu preciso ter a condição que seja do grupo controle, porque eu quero preencher a média nessa célula aqui, que se refere ao grupo controle. Depois eu vou fazer a média do teste. Para não ter que dividir em duas colunas, grupo teste, grupo controle, isso fica até mais confuso no Excel, então eu faço a função de média com o condicional, que seria igual a average if. Lembrando que em português é média.c. Por que o if? O if é a condicional, então a condição que seja do grupo controle nessa coluna. Se eu tivesse mais alguma outra condição, eu teria que colocar o average ifs. Tá, então nesse caso, abro parênteses, aí aqui, ó, a própria Excel mostra o que ele quer na função. Então, ele quer a amplitude, o critério e depois a amplitude do qual você quer dos dados da média. Então, primeiro é a condicional, ou seja, que na coluna B seja escrito grupo controle. Então, eu venho, seleciono aqui a coluna B, posso selecionar a coluna inteira ou só os meus dados, prefiro selecionar os meus dados. Ele pede aqui para pôr vírgula, porque o meu Excel está em inglês. Se tiver em português é ponto e vírgula, mas aqui no desenho você consegue ver o que ele está pedindo para pôr, caso tenha dúvida. Aí o critério é que seja escrito o grupo controle só, né? Então, tem que estar entre aspas dupla, porque é texto, controle. Eu posso escrever controle, tem que ser exatamente como está aqui, não pode ser
por exemplo, aqui com acento, ali sem acento, ou então eu posso, ao invés de escrever controle, referenciar essa célula aqui, a L12, que é onde está escrito controle, que ele vai entender. Se está escrito controle, eu quero que seja o que está escrito nessa célula. Mas eu vou deixar escrito controle. Controle. E vírgula, aí aqui ele pede a amplitude do qual eu quero a média, ou seja, são os números. Então, vem aqui e fecha parênteses. E aí, ele gera aqui, eu vou dar Enter, ele gerou aqui a média do antes. Pro depois, é a mesma coisa, só que eu posso copiar tudo isso aqui, igual a B3 até B84, escrito controle e escrito, ao invés de C3 até C84, colocar D3 até D84. Vendo aqui que ele aceitou o meu controle com minúsculo. Ele até aceita se for maiúscula e minúscula. O que ele não aceita é se um tem acento e o outro não tem acento, por exemplo. Mas o ideal é escrever exatamente como tá lá. Vou até corrigir aqui para ficar certinho. Tá, então o depois seria, eu poderia escrever, como eu disse, tudo de novo, ou eu posso fixar aqui, põe um cifrão antes do B, e do 3 e do 84, para fixar essa coluna. Então, quando eu puxar, copiar a fórmula aqui na N, o B3 até B84 fica fixo, e o que ele vai andar é o C3 até o C84, ou seja, como eu tô andando para a direita, o C não vai ser mais C, o C vai ser D. Como eu não tô andando para baixo, o 3 se mantém 3 e o 84 também. Mas como eu disse, se preferir escrever tudo de novo, não tem problema. É que fixar, eu só copio e colo. Olha só. Eu posso ou dar Ctrl C, Ctrl V, seria isso, ou eu posso simplesmente, tem essa parte verdinha aqui, ó, dessa caixa, essa quadradinho verdinho, aqui no canto inferior direito, eu ponho o mouse em cima, ele fica um mouse diferente, ó, ele fica um mais preto com uma borda branca, diferente daqui, ó, branco com borda preta. Aí eu puxo pra cá, pronto, já tá aqui a fórmula. Se eu puxar pra baixo, também dá certo. O problema é que eu tenho que trocar controle por teste, e o C3 vai virar C4 e o C84 vai virar C5. Então, vou fazer para vocês verem. Olha, só que aí eu tenho que voltar o 3 para 3 e o 84 para 84. E aqui, o que eu poderia fazer? Ao invés de ter que depois mudar, eu fixo o 3 e fixo o 84. Então, eu ponho um cifrão antes do 3 e um cifrão antes do 84. Eu vou dizer para ele que eu não quero que mude esses números. O problema é que aqui tá escrito controle, então eu mudo para teste. E aqui também, vamos mudar para teste. Por que teste? Porque eu tô aqui na coluna do teste, então eu quero que ele me dê o teste. Deixa eu pintar da cor que ele tava. Eu quero que ele me dê o teste. Então, a diferença desses cálculos. A eficácia é a média inicial menos a média final dividido pela média inicial, ou seja, igual, vou abrir parênteses, igual tá escrito aqui, né? Abre parênteses, média inicial menos final dividido pela inicial. Então, abre parênteses, esse antes menos o depois, dividido pelo antes. Pronto. Só que ela não tá em porcentagem, né? Aqui tá como porcentagem. Então, o que eu faço? Multiplico por 100, tudo isso. Vou por 100 vezes essa conta toda. Pronto. A eficácia de 98,52% no grupo controle. Agora, eu vou puxar isso para baixo. Como se fosse Ctrl+V, Ctrl+C, só que para baixo. Porque ele vai fazer... Como eu desci uma célula, ele também desceu no cálculo. Então, em cima tava
M12 menos N12 dividido por M12, ele andou aqui da linha 12 para a linha 13. Eu desci, ele desceu junto, né, no pensamento dele, na equação. Então, ele desceu e ficou esse cálculo aqui. Eu vou pôr 2 casas após a vírgula, que é o que se usa em eficácia. Ops. Olha só. Então, a gente pode dizer aqui que o grupo teste teve uma eficácia menor do que o grupo controle, tá? Como é que faz agora a parte de baixo? O cálculo da eficácia é similar, porém essa contagem é diferente. Por que ela é diferente? A média geométrica, primeiro, tem 2 formas. Ou eu tiro os valores com zero, que tem aqui, nos dois, no antes e no depois, ou somo 1 aqui com todos os números e tiro 1 depois lá no cálculo final, que é o que eu vou fazer, eu acho mais fácil. Então, vou dar aqui o exemplo. O antes é igual a esse valor mais 1. E o depois também. Ah, eu preciso puxar lá para baixo, né? Imitar essa fórmula para todos. O que eu vou fazer? Ao invés de apertar aqui, ó, tá, o mouse mudou, né? Quando vem aqui nesse canto inferior direito. Em vez de eu apertar e puxar para baixo até o fim, que eu não sei quantos tem, mas são vários, eu clico 2 vezes aqui, ó, com o botão esquerdo. Ó, ele já foi para tudo, tá? E aí, aqui eu venho, copio, porque ele andou uma casa para a direita, então, aqui era C3 mais 1, como eu copiei na coluna da direita, na F, ele também andou uma para a direita, então, se eu andei uma, ele andou uma, então, de C virou para D. Então, aqui eu tenho D3 mais 1. E aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Plim. Agora, eu já tenho aqui. Então, para a média geométrica, eu vou usar essas 2 colunas, não a C e a D, a E e a F. Só que aí, eu tenho que seguir esse cálculo aqui, ó, porque eu também tenho um filtro. Eu também tenho uma condicional, que aqui seja o controle e aqui o teste. Eu tô preenchendo diferente, né? Então, não existe uma média geométrica if, igual tem aqui uma average if, eu não tenho média geométrica if. Eu tenho só geomin em inglês e média geom em português. Então, a regra é essa daqui, ó. Igual geomin, em inglês, né? Geomin, abre parênteses, filter, que aí eu vou filtrar, vou pôr a minha condicional. A coluna, que eu quero a média geométrica, ou seja, a coluna do antes, vírgula. Eu tô seguindo aqui a regra, tá? Vírgula, a coluna condicional. Qual que é a coluna condicional? É a B. A coluna condicional é B3. B3, 2 pontos, B84, igual controle. Aí, fecha 2 vezes o parênteses e eu vou por menos 1. Lembra que eu somei 1 lá e falei que se eu quiser calcular, eu tenho que tirar 1, subtrair depois? Pois é, é aqui que fica o menos 1. Então, ele deu a média geométrica. Fez o balanço do log e tirou o outline. Se eu quiser puxar para o lado, eu tenho que fixar a B, B3 e B84, para não andar na minha coluna do qual está escrito a opção controle. E se eu quiser ir para baixo, eu tenho que fixar o E. Vou deixar sem fixar, para vocês verem. Fixar, na verdade, o 3. Fixar o 3 e fixar o 84. Sem o número da coluna, porque eu tô indo para baixo, então eu não quero que mexa na linha. Na coluna ele vai mexer. Eu não quero que mexa na linha. Então, eu venho pro lado. Ele faz assim porque tem muita casa após a vírgula. Então, é só a gente tirar aqui. Ó, ele já melhorou. Aqui, então, ele andou pro lado.
média geométrica do controle, vamos ver. O B, ele se manteve aqui, onde está o nome do grupo, e o F é a coluna do depois. E seguiu, como eu fixei o 3 e o 84, ele seguiu aqui também. Aí eu vou puxar isso para baixo, mesma coisa. Só que deu o mesmo resultado, porque está escrito aqui controle. Então, eu vou trocar para teste. E aqui também, para teste. Ótimo, gerou as duas. Se eu quero o mesmo cálculo aqui, se é a mesma ideia, a mesma proposta, eu dou Ctrl C e Ctrl V. Olha que legal, vamos interpretar aqui agora. Então, o que temos? A eficácia, tanto utilizando a média aritmética quanto a média geométrica, para o grupo controle, foi maior do que para o grupo teste. Porém, como são alvos de parasita, eu devo considerar a média geométrica. Então, eu considero essa daqui. A eficácia do grupo controle foi 99,38 e do grupo teste foi um pouco menor, mas ainda assim acima de 90, 97,64. Então, essa daqui é a eficácia de médias. Agora, eu vou mostrar para vocês. Depois fica interessante fazer um cálculo de valor de P aqui, avaliar tanto da média geométrica quanto da média aritmética, a diferença entre os grupos. E aí, para isso, do antes e do depois, pode-se fazer um Mann-Whitney ou um teste T, a depender da distribuição dos dados. Agora, a eficácia de incidência, que esse daqui é para princípio preventivo, ou seja, você começa com todos os animais, e aí quantos ficaram negativos e quantos ficaram positivos. Então, aqui, nesse exemplo, na verdade, ele está aqui com essa tabela, com essa coluna, com esses dados, mas eu devo considerar só o depois, que são depois do tratamento. Por que eu digo que aqui está errado? Porque todos os animais, eles começam com negativo antes do tratamento, né? Antes da preventivo. Você começa com eles negativos, coloca o preventivo e avalia depois de um tempo, aí é o tempo que você escolhe de acordo com a metodologia que esse princípio funciona, e aí você avalia nesse determinado período se o indivíduo ficou infectado ou não, ou infectado, ou com sinais ou sintomas clínicos, você também pode variar o tipo de infecção, ou você pode, o tipo de infecção, assim, tipo de análise do diagnóstico nessa infecção, diferentes tipos de diagnósticos, ou também você pode ver sobre óbito, quantos vieram a óbito e quantos não vieram a óbito devido à doença. São vários tipos de eficácia, mas o cálculo é o mesmo para todas. Então, aqui eu vou considerar só a coluna do depois, como se fosse tudo negativo no antes, tá? Foi um erro aqui na minha base de dados. Então, no depois, quantos indivíduos eu tenho? Para começar, eu tenho 82 indivíduos. Então, o total aqui é 82. Aí, a gente calcula a incidência depois do tratamento. Então, no caso, a incidência é o número de positivos dividido pelo total de indivíduos. Para contar aqui, eu venho e coloco assim, igual count ifs. Eu quero que conte todos os positivos dessa coluna, ou seja, se nessa coluna for positivo, mas eu também tenho outro critério. Nessa coluna tem que ser do grupo controle. Então, seria assim o cálculo. Count ifs. Aqui, até a 84, daí a I3 até a I84 é o meu range, minha amplitude. Então, eu quero que seja escrito aí pose, que é o que está exatamente como está escrito aqui. E o outro critério é aqui na B3 até a B84, que seja controle. Lembrando que tem que escrever sempre entre aspas dupla, porque aqui é texto, se fosse número não precisava. E fecha aqui. Então, deu 17 no meu grupo controle. Vamos ver no teste. É a mesma coisa. Eu posso até puxar para baixo.
Porém, eu tenho que trocar aqui, como eu não fixei o número, ele andou uma casa para baixo, ó, ele tá de I4 até I85. Eu vou pôr I3 até I84 e B3 até B84. E aqui tem que estar escrito teste. Então, ele vai contar se tiver essas duas condições. Mas espera, eu coloquei 82 aqui, tá errado. Na verdade, é o total no grupo controle. Então, aqui, 82 é o total de indivíduos. Então, aqui eu tenho que colocar igual, count, if só. Ou seja, contar se na coluna, nessa amplitude de B3 até B84, é igual a controle. Pronto. Agora, aqui que eu tenho 39. Aqui eu vou puxar para baixo também. Só que é B3 até B84 e não é mais controle, é teste. 43. Tá. Então, vamos voltar lá para a incidência. A incidência é igual ao número de casos dividido pelo total. Ou seja, a incidência são casos novos. Deixa eu puxar para baixo que ele vai repetir o cálculo. Então, caso, como era antes tudo negativo, você começa o teste com todos negativos, o número de positivo é caso novo. 17 dividido pelo total daquele grupo e 11 dividido pelo total daquele grupo. O controle é de se esperar que ele tenha uma porcentagem de incidência de fato maior do que o grupo teste. Por que isso? Porque o seu grupo tá usando um medicamento preventivo. Ele está prevenindo, então ele vai ter menos do que o grupo que não está usando. A eficácia, ela é a incidência do controle menos a incidência do preventivo dividido pela incidência do controle. Ou seja, igual a incidência do controle menos a incidência do preventivo dividido pela incidência do controle. Mas vale lembrar que é tudo isso multiplicado por 100. 100 vezes. Vou abrir parênteses aqui e abrir aqui. Olha, então teve uma eficácia, diminuir aqui, a gente sempre apresenta em duas casas após a vírgula, teve uma eficácia, esse produto, de 41,31%. É super baixa, mas o que importa aqui é vocês entenderem a proposta do cálculo e como é que ele funciona, o que ele significa. Obrigada!